Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer, é nas trevas da alma que eu começo a crescer. Lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém, lá 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 ia, alguém, lá 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 ia, alguém. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê. Cativar, cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativo, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Sejam todos bem-vindos mais uma vez na reunião pública do CEGAL. Meu nome é Joana Dark, estou na condução do trabalho hoje e gostaria de estar fazendo um convite a vocês. Vai ter o show do Tom Carvalho no dia 22 de novembro, no Teatro Goiânia. Então, já fiquem atentos, coloque na agenda de vocês para não perder essa data. O trabalho, como eu disse, sou eu. Agradecer o Ramon, que está na Alegria Cristã hoje conosco. Gratidão, viu? E na leitura do Evangelho hoje, quem vai estar conosco fazendo essa leitura é a Dona Rose, que vai estar lendo o capítulo 8, o item 1 e o item 3, do 1 ao 3. E a prece inicial, Juliano. A palestrante de hoje é a trabalhadora da nossa casa, é a Ludmila Faleiro, que já está aqui conosco, e ela vai estar falando sobre evangelização infantil na era do Espírito. Muito importante, gente. E por passe a fluidificação das águas e a prece final, é a nossa companheira, nossa amigona Rosa. Então, desejo a todos vocês uma ótima palestra. Vamos lembrar da garrafinha com água, que a água é o complemento do remédio para a gente estar sarando as nossas dores, né? Então, desejo a todos uma ótima palestra e não esqueçam, 22 de novembro, tá bom? Agenda aí. O Ramon vai cantar mais uma musiquinha para a gente estar fazendo a leitura do Evangelho. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós,
Quanta luz, quanta luz. Eu vou fazer a leitura do Evangelho desta noite, capítulo 8. Bem-aventurados que têm o coração puro. Deixai vir a minhas crianças. Bem-aventurados que têm o coração puro, porque verão a Deus. Então trouxeram crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repeliam com palavras rudes os que as apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, zangou-se. Ele disse: deixar vir a mim as crianças, e não a impeças, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, ele as abençoou, impondo a mão sobre elas. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Uma criança como símbolo dessa pureza, como a tomou por símbolo de humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, ao renascer na vida corporal, as imperfeições de que não se despojou em suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, ainda não tendo a oportunidade de manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse, de uma maneira absoluta, que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham a elas. Que assim seja, graças a Deus. Convido a prece, reunidos nesta sala virtual, com o coração repleto de fé e esperança. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, unidos pela luz da doutrina espírita. Neste momento especial, rogamos ao Pai Celestial que derrame sobre nós suas bênçãos. Jesus, abençoe a todos os que aqui se encontram. Que a semente do bem seja plantada em nossos corações. Espíritos puros e elevados, pedimos a vossa proteção e auxílio, que possamos nos conectar com a fonte divina e receber a força necessária para superarmos todas as nossas dificuldades. Agradecidos, Pai, por todas as bênçãos recebidas aqui. E rogamos que continue conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Bem-vindo, Ludmila. Obrigada, Joana. Então, o nosso tema é evangelização infantil na era do Espírito. Bom, mas o que será essa era do Espírito? Bom, quando Jesus veio à Terra trazer a sua mensagem, ele nos falou muito sobre o amor. Né? A mensagem divina que ele nos trouxe foi o amor, porque até então as pessoas viviam, né, naquela época, seguindo a lei de Moisés. Era uma lei divina também, mas muito rígida, né? Porque era a lei que precisava para aquela época. Mas ela precisava evoluir um pouco. Então, Jesus trouxe para as pessoas da época um avanço, né, por assim dizer. E trouxe, então, a questão do amor ao próximo, do perdão, do respeito, né, perdoar 7 vezes 7, né, da caridade, que eram coisas que não eram praticadas até então. Era uma justiça muito a ferro e fogo, né? Não se falava tanto em perdão, em caridade, mas uma justiça muito dura. Mas ele disse que ainda viria novas revelações. E aí, algum tempo depois, mais ou menos 1800 anos, né, na época de Kardec,
veio então uma nova revelação, através da doutrina espírita, que veio pronunciar uma nova palavra no alfabeto divino, que foi a reencarnação. E foi uma revolução muito grande, porque até então, Jesus já falava sobre uma vida futura. Jesus já falava sobre um reino de Deus, sobre um reino que viria após a nossa a morte do corpo físico. Ele já falava no espírito. Mas a doutrina espírita veio enfatizar muito mais essa questão do espírito e da sua reencarnação. Então, muita coisa avançou, muitas questões foram discutidas e reveladas, né? O véu, né, sobre muitas questões foi retirado. Então, essa era do espírito, nós estamos vivendo. E não é uma data específica, a partir de tal data até tal data. É um processo que nós estamos vivendo. Nós estamos em plena era do espírito. Desde essa revelação do espírito que vive depois da morte do corpo, que reencarna, né, que tem várias experiências na carne. Nós estamos vivendo essa era do espírito. E a partir do momento que a matéria, que nós como homens encarnados, desenvolvemos tanto a inteligência, hoje nós sabemos como a tecnologia tem avançado, como a parte material do mundo tem avançado muito rapidamente, nós percebemos quanto a moral, a ética, que são atributos espirituais, essa parte não tem avançado tanto quanto a parte material. Isso fica muito claro para nós. A gente vê como hoje ainda fazemos guerra como fazíamos há 1.500 anos atrás, pelos mesmos motivos, por motivos de território, por motivos religiosos, ainda se discute através de guerra. Não consegue se chegar a um acordo por outras formas. Enquanto tecnologias avançadíssimas na questão material foi tão alcançado hoje, em questões morais e éticas, ainda estamos muito atrás. Então, no Evangelho, tem uma frase muito, muito bonita, que diz, o sangue resgatou o espírito, e hoje, né, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Então, até agora, o sangue resgatou o espírito, a matéria tem nos resgatado, como espíritos imperfeitos, como espíritos muito atrasados, mas agora chegou a hora do espírito resgatar esse homem da matéria. Chegou a hora de nós nos vermos realmente como espíritos. A gente ainda tem o hábito de falar o meu espírito, e não o meu corpo. Nós somos o espírito, nós somos espírito e temos um corpo. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Às vezes até isso a gente tem essa dificuldade. Né? Então, essa questão da gente se ver como um espírito e não como um corpo. Nós somos um espírito em uma experiência na matéria, e não o contrário. Né? Então, essa visão, ela precisa mudar. Nós precisamos realmente termos nos internalizarmos dessa questão. E o espírito, ele precisa ser cultivado. Nós temos muita capacidade de cultivar o nosso corpo, nós sabemos muito bem o que o nosso corpo precisa. Todos nós sabemos os alimentos mais saudáveis, as roupas que nos servem melhor, que são melhores para nós, o que é melhor para o nosso cabelo, o protetor solar, porque dependendo do horário o sol faz mal. Então, sobre o nosso corpo material, nós sabemos muito como que nós devemos fazer exercício, medicamentos quando o corpo adoece, muitas doenças já têm cura. Então, sobre o corpo físico, nós já sabemos muito. E sobre o corpo espiritual? E sobre o espírito? O que nós sabemos? Como nós temos olhado para nós como espíritos? Olha, eu já estava falando como nosso espírito, né? Como nós temos olhado para nós como espíritos? Vou dar só 3 exemplos. Nós, como espíritos, o espírito ele tem algumas potências. Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor,
ele dedica uma parte lá para discutir sobre as potências do espírito. A principal potência do espírito é a vontade. E nós temos controle sobre a nossa vontade, que é a nossa principal, potência do nosso espírito. Quando eu quero uma coisa, ou quando eu não quero, eu consigo controlar isso de verdade? Outra potência do espírito, o pensamento. Eu consigo controlar meu pensamento? Para 30 segundos e presta atenção nos seus pensamentos. Passa 1000 coisas na nossa cabeça. Às vezes a gente quer prestar atenção numa palestra, a gente quer prestar atenção na coisa que a gente está lendo, e começa a aparecer 1000 coisas na cabeça. Eu tenho que fazer hoje, eu não posso esquecer isso, amanhã eu tenho que fazer isso. Vai passando, a gente não consegue focar. E as emoções, então, sentimentos? Então, tudo isso são atributos do espírito. E nós não conseguimos controlar, porque nós não cultivamos isso, nós não temos o hábito de cultivar essas potências espirituais ainda. Nós nos preocupamos ainda muito mais com o corpo físico. Toda a riqueza futura depende do labor atual, né? E é então que, compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Por quê? Porque todos nós temos uma centelha de amor dentro de nós. Essa centelha de amor é a centelha de Deus, que nos criou. Todos nós temos. Então, é essa centelha de amor que nos liga e que nos faz impulsionar para que nós tenhamos essa melhora, para que nós busquemos essa melhora. E a criança? O nosso tema é a criança. Então, nós entendemos que nós estamos na era do espírito, que nós precisamos olhar-nos como espíritos. E as crianças? Quem é a criança? Eu trouxe aqui uma definição de Walter Oliveira Alves, de um livro chamado Educação do Espírito. Lá ele define a criança como um espírito eterno, que ora reinicia a sua aprendizagem no mundo, trazendo consigo, ao renascer, uma bagagem de experiências multimilenares, mas carregando também em si mesma o germe do seu aperfeiçoamento. Então, a criança é um espírito eterno. Como a gente conversou agora, a criança não é diferente. Ela só está numa fase de início da vida terrena. É um espírito eterno, como qualquer um outro. Que tem uma bagagem de experiências multimilenares e um germe do seu aperfeiçoamento. Eu destaquei 3 pontos aí para a gente conversar. Como é essa bagagem que essa criança traz? Como vocês acham que é essa bagagem que ela traz? Nós também já fomos crianças, né? Nós também trouxemos essa bagagem, só que nós crescemos, nós temos essa mochilinha aí. Até hoje essa mochilinha está com a gente. Que tamanho será que é essa mochila? O que vem dentro dela? O que vocês acham? Nessa bagagem, ela vem o que nós planejamos para trazer aqui. Através do quê? Do nosso planejamento reencarnatório. Então, tudo que nós planejamos está aí. Não vem dentro dessa mochila todos os nossos defeitos, todas as nossas virtudes, tudo que a gente fez para trás. Não vem tudo de uma vez, gente. A gente escolhe o que nós vamos trabalhar nessa vida. Olha, dessa vez que eu vou querer trabalhar a humildade e a perseverança. O orgulho, a vaidade, a inveja, eu vou deixar para a próxima, porque eu não consigo fazer isso tudo de uma vez. E para isso, eu vou levar algumas virtudes que eu já conquistei. Então, eu vou levar um pouco de criatividade que eu tenho e a paciência que eu já consegui conquistar. Eu vou levar isso. O resto vai ficar guardado no meu subconsciente. Entenderam? Então, a minha bagagem vai ter esse tamanho na minha vida atual. Então, é essa a minha bagagem que eu vou trazer. E isso é feito, eu não faço sozinha. Eu tenho uma equipe de espíritos evoluídos que vão me ajudar a traçar esse planejamento. O André Luiz fala um pouco disso lá no nosso lar, né? Que tem o Ministério da Reencarnação lá, né? Então, essa criança vai trazer isso. E com qual objetivo?
né, que a gente reencarna? Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132. Qual o objetivo da nossa encarnação? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição, ou seja, desenvolver o germe da perfeição, que nós já temos. Todos nós temos esse germe da perfeição, que é aquele germe que Deus deixou em cada um de nós, a sua marquinha quando nós fomos criados. Então, todos nós temos esse germe já pronto para desenvolver. Então, a reencarnação, ela serve para que nós nos burilemos e vamos cada vez mais trabalhando para que nós consigamos evoluir, através de todas essas conquistas que nós trazemos. E em que momento essa alma se une a esse corpo? Ela se une no momento da concepção e se completa no momento do nascimento. Então, no momento que o óvulo se une ao espermatozoide, o espírito se liga àquele ovo. E no momento que a criança nasce, o espírito se une definitivamente àquele corpinho ali. E ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Aqui, essa pergunta tem a ver com a leitura que a gente fez do Evangelho no início. Uma criança, assim que ela nasce, ela vai recobrar todas as suas faculdades que estão lá na mochilinha dela? Não, né, gente? Ela não vai se lembrar. Ainda não. Ela vai se desenvolver de acordo, gradualmente, com o desenvolvimento dos órgãos, né? O bebê vai se desenvolvendo e o espírito vai recobrando as suas habilidades à medida que os órgãos físicos vão se desenvolvendo. Então, um ao lado do outro. À medida que um vai se desenvolvendo, o outro vai conseguindo trazer o que ele trouxe naquela bagagem. O que é importante aqui da gente lembrar durante esse desenvolvimento gradual? A manifestação gradual oferecerá aos pais educadores as pistas do caráter desse espírito e os pontos essenciais a serem trabalhados nessa etapa evolutiva. Então, aí a gente já começa a observar nas crianças. Os pais, os avós, os evangelizadores, os professores, a gente já vai dando as pistas de como é aquele espírito. Tanto as habilidades, como os desafios daquela criança. A flexibilidade do espírito durante a infância o torna mais acessível às impressões, que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir. Porque nessa fase o espírito é mais flexível para ser educado. É durante a fase da infância. A infância, pois, representa uma bênção ao espírito reencarnante e uma oportunidade valiosa de transformação interior. Então, a oportunidade que o amor e a sabedoria do pai oferecem ao filho. Então, lá no Evangelho, na leitura que a gente fez no início, né, fala que o espírito, mais na frente naquela leitura, o espírito não podia vir com todas as suas características logo no início da sua vida, porque isso poderia trazer muitos desconfortos na família. Então, vem com toda aquela inocência, um bebezinho, para ir cultivando aquela inocência, né, para cultivar o amor da família. Isso tudo é um processo para que esse espírito seja educado, seja amado, para que eles tenham essa chance de para que ele tenha essa transformação, né? É o que está falando aqui, ó. E a evangelização, aonde ela entra nesse processo todo? O que é a evangelização? Evangelizar é ensinar, aprender e vivenciar o Evangelho de Jesus, né, os seus ensinamentos, com as lentes oferecidas por Allan Kardec. No nosso caso, da doutrina espírita, nós vamos ensinar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Mas é muito importante também a autoevangelização, porque a gente só ensina o que a gente sabe. E a gente ensina muito mais através do exemplo do que com as palavras. Isso vale não só para o evangelizador, mas para os pais também. Lembrando sempre que o evangelizando é quem? Um espírito reencarnado. E não uma criança inocente. Né? E a gente evangeliza onde? Só no centro? Tá? No caso da nossa casa espírita, a nossa evangelização infantil funciona aos sábados pela manhã. Então, a evangelização é só aos sábados pela manhã? Não. Se eu tenho uma criança na minha casa, eu evangelizo ela a todo momento.
Então, a evangelização é uma tarefa dos pais e dos evangelizadores, porque a tarefa de educar é primeiramente dos pais. Então, aqui eu quero deixar essa mensagem muito importante para todos os pais. A tarefa de evangelização é primordialmente dos pais. Nós que somos pais, temos essa tarefa de educar à luz dos ensinamentos do Cristo. Então, nós estamos em casa, na rua, na escola, no shopping, sempre, sempre, sempre educando, evangelizando. E, claro, não devemos deixar de levá-los à evangelização do centro também, né? E quando a gente começa essa evangelização? Desde a gravidez. Aqui no Segal nós temos as salas de gestante, para as mamães fazerem essa evangelização desde a gravidez. Nós temos as salas de evangelização de bebês. Assim que o bebê nasce, já tem a salinha de evangelização de bebês. E aí nós temos a evangelização até chegar na pré-mocidade, e aí já emenda com a mocidade. Então, desde a gravidez até a mocidade, nós temos a evangelização de crianças, né? E aqui nós temos uma faixa etária de extrema importância, que é a fase até os 7 anos, que é o primeiro setênio. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria. Isso aqui foi Emmanuel que disse lá no Consolador. André Luiz também disse isso em Missionários da Luz. A criança ainda conta com um espírito protetor que permanece ao seu lado até a idade de 7 anos, ocasião em que o processo reencarnatório estará consolidado. Então, gente, essa idade, até os 7 anos, é a fase em que o espírito ainda não está completamente ligado ao corpo. O que isso significa? Que ele ainda não recobrou ainda todas as suas experiências passadas. Ou seja, o espírito ainda está aberto a toda e qualquer influência. Toda e qualquer influência. Aquilo vai ser recebido por ele de uma forma muito intensa e muito poderosa. Então, essas influências podem ser boas ou ruins. Então, é uma fase muito importante para se educar. Então, a gente não pode esperar a criança fazer, vou esperar até 5 anos, 6 anos, aí eu levo. Não. A gente tem que começar antes, porque essa fase, ela é de extrema importância. Então, dentro de casa, na escola, na evangelização, essa fase, ela tem que ser muito bem cuidada, tá? Porque é uma fase de ouro para a criança, para o espírito. A partir dos 7 anos, o espírito toma posse de seu novo corpo, e suas faculdades começam a aflorar. Aí sim o espírito toma posse do seu corpo físico, e a mochilinha dele, ele começa a abrir aquela mochila. Aí você começa a realmente ver quem é aquela criança, né? Começa a preparação do desabrochar do seu próprio eu. Como é lindo, né, gente? Essa questão do desenvolvimento infantil, da gente começar a entender esse espírito que está chegando, né? Está começando uma nova existência. É muito bonito. A criança dos 7 aos 9 anos, ela começa a testar os seus próprios limites. Aí o espírito começa a testar o corpo. Não é? A criança é ativa, a criança quer subir, quer brincar, quer correr, quer jogar as coisas, quer subir, quer descer. É normal, ela está testando o corpo dela, o espírito está ali, testando o corpo, testando a inteligência, testando a fala, testando a leitura, está testando tudo. Ela precisa conhecer o mundo onde está pronta para arriscar a autonomia que vem da segurança das relações de base. Aí aqui que entra a importância dos primeiros 7 anos, né, da segurança que ela vai ter, né? Será que ela adquiriu aquela segurança na família, com os pais, com os avós, na escola, né? Porque nesses primeiros 7 anos é muita família, aquela família do pai, da mãe, do avô que está ali pertinho da tia, né? Ela ainda não tem aquelas amizades. A partir dos 7, 8, 9, que vai começar os amiguinhos, né? Aquelas primeiras amizades, assim, vão ficar mais reais para ela. Até então, é a família ali dentro de casa. Então, essas relações, elas têm que ser muito seguras para a criança, né? Da professora, da evangelizadora, né? Então, essa base é muito importante para o resto da vida. Né? Então, vai ter um desenvolvimento intenso do sentimento, da fantasia, da emotividade, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui.
Então, essa evangelização, ela tem que ter em mente o quê? Que é um espírito reencarnado. A gente nunca pode esquecer disso, como pais, como evangelizadores. É um espírito reencarnado. E nós temos que mostrar para esse espírito que o mundo em que ele veio é um mundo bom, é um mundo belo. Por quê? Nós sabemos que a criança, principalmente a criança pequena, ela imita muito, ela imita tudo, né? A primeira forma dela aprender é imitando. E aquilo vai ficar gravado. E o que eu vou dar de modelo para ela aprender? O modelo tem que ser bom, tem que ser belo, tem que ser bonito. Então, muito cuidado com o que a criança vê, com o que a criança ouve, a música que a criança ouve, o livro que ela lê, o filme que ela vê, o desenho que ela vê, o vídeo que ela vê. É bonito? É bom? É isso que tem que ficar gravado nela. Então, isso é que é importante na evangelização, nessa era do espírito. É os modelos. O modelo tem que ser bom, tem que ser bonito, porque ela tem que ver o mundo bom, o mundo bonito, para que ela seja agente transformadora desse mundo regenerador. Nós temos que aprender a ver essas potencialidades latentes para nós explorarmos essas potencialidades nela, porque nessa mochilinha dela vai ter potencialidades que precisam ser exploradas e desenvolvidas. Vão ter qualidades que ela já tem, que ela trouxe, para que elas se desenvolvam cada vez mais. Nós temos que ajudá-las nisso. E vão ter imperfeições também, que ela trouxe. Para quê? Para serem compreendidas e transformadas. E não para serem punidas. Nem Deus pune. Nem Deus castiga. Deus nos dá a oportunidade para reparar os nossos erros. Por que nós achamos que nós temos que punir e castigar as crianças quando elas são imperfeitas? Quem somos nós? Achamos que nós temos que fazer isso. Então, quando a criança erra, quando a criança é imperfeita, quando a criança faz qualquer ato de desrespeito, sobre isso seria uma outra aula. São imperfeições para serem compreendidas e transformadas. Uma imperfeição, ela não é retirada, ela tem que ser transformada em uma qualidade. Então, o defeito, ele tem que ser transformado na qualidade oposta. É assim que a gente transforma. Imperfeição em perfeição, defeito em qualidade. E não punindo, criticando. Essas ações não resolvem, não levam, não educam. Amar a Deus sobre todas as coisas é o maior ensinamento que nós temos que passar para as crianças. Amar ao próximo como a si mesmo, a caridade. O ensinamento básico de Jesus. Isso nós sempre trabalhamos na nossa evangelização, e sempre temos que trabalhar em casa, com as crianças, os pais têm que trabalhar isso muito com as crianças em casa. Porque hoje está cada vez mais falando, aliás, cada vez falando menos em Deus, cada vez se preocupando menos com o próximo. Então, cada vez se preocupando menos com a natureza. Então, tudo isso são assuntos muito importantes de serem trabalhados com as crianças nessa era. Levar as crianças para a natureza, ter esse contato com a natureza. Hoje em dia, as crianças estão muito desconectadas da natureza. A questão da era digital, a questão do nativo digital, que é um engano, né? Nós, seres humanos, não somos nativos digitais, nós somos seres humanos, somos seres materiais, de carne, de natureza. Nós não somos robôs, nós somos seres orgânicos, nós precisamos da matéria orgânica, nós precisamos da natureza. Então, essa conexão, ela é importante para o espírito. A arte também é muito importante, é outro recurso importantíssimo. Pintar, poesia, música, mas sempre lembrando da qualidade. A qualidade do belo e do bom. Sempre isso para a criança. É bom, é bonito, vai fazer bem para ela. Esse tem que ser o crivo. Superação de si mesmo, evitar a competição. Evitar a competição. A única competição é com relação a nós mesmos. Isso nós devemos cultivar nas crianças. Porque o mundo está cada vez mais competitivo. Nós devemos tentar
diminuir essa competição e sermos mais cooperativos uns com os outros. Estimular isso nas crianças, a cooperação e a superação das nossas dificuldades, em que eu posso ser melhor. Qual que é a minha dificuldade? Hoje eu consegui ir até aqui, amanhã eu vou conseguir ir mais, e posso ajudar outra pessoa a ir junto comigo, e não eu querer ir na frente dela. Né? Jogos cooperativos, gincanas cooperativas, e não estimular a competição. Porque aí sim, nós estaremos formando homens de bem, homem no sentido de pessoa, né? Pessoas de bem. Porque isso sim é uma evangelização para o espírito, evangelização numa era do espírito. É uma preocupação com o todo, porque nós temos que pensar que nós, como espírito, nós não somos seres humanos apenas. Nós somos pessoas da Terra. Nós somos cidadãos da Terra, do planeta Terra. Mas nós podemos também sermos cidadãos de outro planeta, porque nós, como espíritos, podemos encarnar em outros planetas também. Então, nós podemos pensar que nós somos cidadãos do universo. Então, nós temos que ter uma mentalidade muito maior. Então, se eu tiver uma mentalidade de que eu tenho responsabilidade, não só comigo, mas com todos o meu próximo, com o meu planeta, com as outras pessoas, animais, eu vou ter problema com a natureza? Bullying? Isso não vai existir. Por quê? Eu sou cidadão da Terra. Todos são importantes. Todos são meus irmãos. Né? A importância disso tudo que eu falei, da gente ajudar essas crianças a se tornarem um ser que pensa, que sente e que age no bem. É isso. Espero que tenha sido relevante para todos. Eu agradeço a atenção e muito obrigada. Nós é que agradecemos e, assim, sua fala foi muito importante, importantíssima, nos faz refletir, né, como pais e também como avós, né, que os avós são grandes responsáveis pela educação dos netos. Isso. Muito obrigada. Bom, vai fazer mais uma musiquinha para fazer a prece final, e aí depois a nossa colega, a nossa companheira Rosa estará fazendo a nossa oração final. Veja o futuro que agora começou. Veja a criança já pensando no amor. E sorrindo vai, seguindo vai, fazendo um mundo de paz e união. E brincando vai, arando até o solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja a infância tem Jesus a orientar. Mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós: é preciso eternamente amar. Evangelize, coopere com Jesus, eternamente amar. Paz e luz a todos. Fechamos nossos olhos. Vamos respirar lento e profundamente. Abrir os olhos espirituais e vamos nos ver na porta de uma gruta. Essa porta é redonda e está coberta de flores brancas. Ela está fechada, mas nesse momento ela se abre e uma criança com um sorriso angelical nos convida a entrar. Vamos entrando bem devagar, sentindo toda a energia boa
do ambiente. Um cheiro de rosas nos envolve. E vemos um poço todo coberto com pétalas de rosas. E no meio do poço está Jesus, cabelos aos ombros, sorrindo para nós. Ele faz um gesto com as mãos, nos convidando a sentar à beira do poço. E sua equipe aproxima para ministrar o passe em cada um de nós. E assim, suas mãos de luz vão percorrendo nosso corpo, retirando as angústias, medos, preocupações, ansiedades, tirando as dores do corpo físico e espirituais. Vamos respirar mais uma vez, sentir o perfume das rosas. Nesse momento, um pássaro branco entra na gruta e pousa no ombro de Jesus. Agora, vamos receber o passe de reposição de energias positivas. Os irmãos enchem umas canecas com água do poço, juntamente com as pétalas perfumadas, e vão despejando em nossas cabeças, que vão caindo em todo o nosso corpo, nos trazendo paz, harmonia, equilíbrio, cura onde dói. E assim, vamos nos sentindo revigorados, renovados, em paz e fortalecidos pelo amor de Jesus. No fundo da gruta, há uma mesa coberta com pétalas de rosas, e nossas garrafinhas estão lá. Jesus e sua equipe se dirigem a elas e vão colocando as gotinhas dos remédios, um líquido leitoso, que foram manipulados nos laboratórios do plano maior. E agora essas águas se transformam em remédios para a cura de cada um de nós. O pássaro também leva esse remédio nas pétalas das rosas, colocando nas caixas d'água e filtro dos nossos lares. Estamos nos sentindo leves, tranquilos e serenos. E assim, vamos agradecer a Deus, a Jesus e seus mensageiros por tanto amor e dedicação a nós em mais um tratamento. Jesus, nós agradecemos e pedimos que continue conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.